Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao Sabedoria para Vencer. Eu sou Zilo Ferreira, pastor da igreja Peniel, e quero convidar você a passar alguns minutos comigo, porque eu tenho uma palavra de sabedoria ao teu coração. Glória a Deus, que bom tê-los conosco em mais um Sabedoria para Vencer. Estamos aí no mês de novembro, nós queremos trazer mais uma palavra de sabedoria ao teu coração. E hoje eu quero compartilhar com você sobre agindo em fé. Eu quero ler alguns textos que se encontram lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, no versículo 18, diz também: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Vem cá comigo. Todos nós precisamos ter um entendimento claro e objetivo sobre o que significa, primeiramente, a palavra fé. A palavra fé, nesses dois textos, significa pizza, que tem a ver com convicção da verdade de algo. Mas também, no Novo Testamento, fala crença e também confiança. Todos nós precisamos ter uma vida de fé. A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. A fé, ela tem um fundamento. O fundamento da minha fé, o fundamento da sua fé, deve ser a palavra de Deus. Nenhum passo que eu e você venhamos dar, seja ele qual for, precisamos sondar o nosso coração, mesmo que haja uma nota do Espírito de Deus no nosso espírito para a realização de algo. Precisamos, mesmo assim, de um fundamento nas Escrituras. Pois bem, muitos têm naufragado em sua vida cristã, não é porque não tem fé, é porque não sabe como localizar a fé no que diz respeito a um fundamento que é a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Todos nós precisamos, de uma certa forma, começar a dar uns passos ou agir em fé, mas importante é a gente entender que para agir em fé é necessário se fundamentar. Existe um texto que se encontra lá em Lucas capítulo 5, eu quero só ler o versículo 5, que diz assim, preste bem atenção: respondeu-lhe Simeão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Porque eu quis trazer esse texto para a gente compreender a importância de lançar a nossa vida, ou até mesmo começar a dar passos de fé. Nós encontramos aqui, pelo menos, um homem que tinha pescado a noite toda, mas a Bíblia diz que essa pesca para ele foi frustrada. Por quê? Porque ele pescou a noite toda e nada tinha apanhado. Jesus, quando se apresenta para Simão Pedro, ele se apresenta para justamente fazer com que Pedro viesse a voltar de novo ao mar e ali começar a ganhar ou buscar mais peixes. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele até cogitou dizendo que tinha passado a noite toda, mas nada tinha apanhado. É justamente nessa hora que Jesus ele consegue liberar essa palavra para Pedro, dizendo o seguinte: olha, lança as tuas redes. E Pedro automaticamente percebeu que ali tinha um fundamento, que ali tinha uma base. Por isso que ele usou a palavra de Deus, ou a palavra de Jesus, para lançar as redes e para justamente ir e fazer uma pesca que nós chamamos uma pesca maravilhosa. Preste bem atenção. Todos nós, às vezes, estamos assim, meio que frustrados em nossa caminhada cristã. Eu e você, às vezes, caminhamos, e parece que nada acontece. Parece que nada funciona.
parece que nada dá certo. Eu tenho aprendido durante todo esse tempo, e por isso que eu estou aqui com essa palavra de sabedoria ao teu coração, estudando, lendo e percebendo a minha caminhada com Cristo. Como é importante essa vida de fé, mas também como é importante, através da nota que há no nosso espírito, ter um fundamento da palavra de Deus. Porque às vezes o que nós estamos fazendo não é andando em fé, mas às vezes andando em presunção. Queremos que as coisas aconteçam sem ter um fundamento, sem ter uma base no que Deus está dizendo, não só através de um testemunho interior, mas principalmente sobre o fundamento da palavra. Essa frustração que você tem, por exemplo, de não ter uma família restaurada. Às vezes você quer desistir da caminhada por qualquer obstáculo que se levanta, porque você não tem visto as coisas acontecendo na sua vida particular, na sua vida profissional, na sua vida financeira. E às vezes essa frustração é justamente que tem feito você naufragar na fé. Mas todos nós, quando temos uma palavra de Deus, nós podemos seguir firme e não duvidar. Por quê? Porque a dúvida sempre será uma inimiga da fé. Jesus, quando disse para Pedro lançar as redes novamente, Pedro apegou-se àquela palavra, porque estava fundamentado em algo sólido, em algo real, em algo verdadeiro. Sabe, irmãos, precisamos entender que eu e você, nesse tempo em que às vezes estamos passando por algumas dificuldades, precisamos entender que isso também deve ser um processo sobre nossa vida. Por quê? Porque precisamos, dia após dia, criar músculos em fé. Precisamos agir em fé. Precisamos entender que a nossa vida de fé, ela deve ser crescente. Por exemplo, Romanos capítulo 1, no versículo 17. Olha o que aqui o texto diz para nós, preste bem atenção. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Preste bem atenção, o justo viverá pela fé. Então, quando nós começamos a entender que a fé, ela deve ser algo crescente, e que as dificuldades, e que as lutas, e que as adversidades que se apresentam contra a nossa vida, ela faz a gente criar músculos em fé. Sabe, irmãos, não podemos pedir a Deus: Deus, aumenta a minha fé. Não, precisamos ouvir o que está escrito, porque a Bíblia diz que é pelo ouvir que nós entendemos o que a fé é gerada, onde a fé é gerada. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir pela palavra, ouvir a palavra de Deus. Então preste bem atenção, todas as vezes que nós estamos ouvindo a palavra, todas as vezes que nós estamos sendo exposto à palavra, e naquele momento de Pedro, era justamente o que estava acontecendo. Ele estava se expondo à palavra. Jesus era a palavra era Jesus. E Jesus, a própria palavra, foi até ele e disse: lança as redes. Sabe o que é isso, irmãos? Lançar as redes era uma segurança no que estava escrito, era uma segurança na palavra de Deus. Então precisamos criar músculo em nossa fé. Deixa eu dar um exemplo para você lá no livro de Lucas capítulo 17, do versículo 5 ao 6, que diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aí Jesus responde no versículo 6, respondeu-lhe o Senhor: se tiverem fé como um grão de mostarda, direis a monte: arranca-te e transplanta-te ao mar, e ela vos obedecerá. Olha que texto sensacional. Sabe que Jesus estava dizendo para os discípulos: não sou eu que vou aumentar a sua fé, é você. Quando você começa a dizer, quando você começa a agir, é quando você começa a criar músculo no meio dos processos. Sabe, porque os processos, eles virão, são inevitáveis, as lutas acontecerão, são inevitáveis. O dia mau chega, já chegou na minha vida, chega na sua, vai chegar. E nesses processos, dessas dificuldades, é que nós precisamos aumentar a nossa fé. Sabe, irmãos, o que fará você vencer essa luta familiar, essa luta profissional,
essa luta financeira, essa luta em que foi atingida a sua vida, ou que atingiu a sua vida, melhor dizendo. Sabe o que vai fazer você vencer? É agindo em fé. É você entender que a fé, ela faz você ultrapassar qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer adversidade. Então a minha palavra de sabedoria é: comece a agir em fé, em meio ao caos, em meio às lutas, em meio às adversidades. Aprenda o que Deus está querendo projetar na tua vida. Ele está fazendo você ser um gigante na fé. Ele está querendo que você aprenda a ser uma mulher gigantesca na fé, que você cresça, avance na fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que de fé em fé é que o justo deve viver. Que Deus te abençoe.